O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso, vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa. Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a nossa Eucaristia, em que celebramos nesta 32ª semana do tempo comum, nossa missa ferial da terça-feira, é para rendermos graças a Nossa Senhora Aparecida pelo bom êxito da nossa festividade e também por graças alcançadas. Os pais de Santa Teresinha, São Luís Martins e Santa Zélia, eles iam a 2 missas, pelo menos, no domingo. Uma para participar e outra para agradecer. Muitas vezes, amados, falta este dom da gratidão, da abertura ao dom de Deus, que fluindo em nós com graças, com inspirações que são divinas e também com a orientação a que possamos viver tranquilos, fazendo a sua santíssima vontade, muitas vezes esquecemos, próprio da memória, do nosso povo brasileiro, não agradecer, sermos personas não gratas. Mas, amados, nós viemos sim louvar a Deus e também nesse dia celebrarmos a memória obrigatória de São Josafá, bispo, antes de família católica, depois decidiu viver uma vida religiosa acolhida pelo monastério da Ordem de São Basílio. Ele, que é da Ucrânia, entrou então ali já em meados de 1600, já no mosteiro, nascido em 1580, e viveu a sua consagração, tornou-se bispo de Polóck, também, e viveu para fazer a vontade de Deus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Depois que tudo realizarmos, vamos dizer o que para Deus? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. São Josafá, ele viveu para dar a vida pela igreja, pela unidade dos cristãos, e por amor aos irmãos foi perseguido justamente por fazer o bem. Esta é o grande caminho da vida cristã. Não adianta a gente querer pensar, mas olha, está tudo tão certo, por conta da minha vida está caminhando, mas por que essas perseguições? Quanto mais eu rezo, mais provação me aparece. Aí, mas você não se consagrou a Jesus Cristo? Aí você quer ser cristão, mas não quer ter a sorte de Cristo, quer viver numa igreja sem cruz, Então, amados, na primeira leitura de hoje, ouçamos como a própria Virgem Maria, ou a Mãe Igreja, nos dando um conselho
as mulheres idosas ajudem as mais jovens a viverem uma boa conduta, ou seja, viver o dom do conselho. Sim, minha filha, você quer viver quer dar um pulo do gato na sua vida? Não, isso é errado. Espere o tempo de Deus. Então, as mamães, as avós, têm a incumbência de ajudar as filhas, as netas, também com o dom do bom conselho. Não sejam mentirosas, caluniadoras, não sejam também dadas ao prazer, escravas do vinho, né? Mas mestras do bem. Ensinar a construir uma vida ordenada. E tudo isso começa observando as fraquezas e as fragilidades, o músculo da vida moral está fraco. Tem que trabalhar este músculo para que ele fique fortalecido. E aí a modéstia no vestir, a educação no falar, o amor à verdade, não escamotear a verdade pelo próprio bem, né? São então conselhos para que as mulheres elas sejam ao modo da Virgem Maria, prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para o marido, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Os jovens precisam, os meninos, moderados, com boas obras, mostrando uma integridade na doutrina, ponderação, palavra sã e irrepreensível. Então, tudo isso, amados, são no que a gente tem de valores cristãos revelados na palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia e come a palavra de Deus, significa que nós ficamos ruminando, meditando, mas que palavras benditas! Como poderei viver esta bênção na minha vida, né? Como poderei viver? E aí, para toda a família, a palavra continua: abandonem a impiedade, né? O que é uma impiedade? É não se concentrar a vir à missa, não fazer o jejum eucarístico de 1 hora antes de vir à missa, ter uma preparação remota para a Santa Missa, que significa confessar bem, né? Estar preparado, estar livre de pecados mortais para se aproximar da comunhão. E tudo isso são preparações remotas. E as próximas é justamente as orações, chegar com antecedência à missa, chegar na igreja. A gente tem um hábito de chegar e ficar batendo papo sempre na frente, atualizando as conversas, né, tal. Faça isso. Agora, quando faltar 15 minutos, eu vou aqui me concentrar, aí silencia, reza um pouco, vai arrumando a casa interior, né? Aí, se tem os homens do terço, meia hora antes da missa, é bom rezar, né? O rosário, o terço, isso é muito importante. São as preparações remotas e próximas, né? E a imediata a Santa Eucaristia. E depois, amados, o conselho de São Paulo a Tito continua para as famílias, né? Então, abandonar as paixões mundanas e viver neste mundo com equilíbrio, justiça, piedade, aguardando a feliz esperança, ou seja, a esperança, a perseverança final. A perseverança final. E a igreja nos dá os seus mandamentos para que nós perseveremos. E os jovens que são crismados, por exemplo, são marcados com o óleo da unção
para que no momento mais difícil da vida, que é a adolescência, que eles vão ser bombardeados por dúvidas e confusões, eles sejam marcados com este sacramento da confirmação. Porque se não seguimos este caminho de orientação, vão perder a fé, e perdendo a fé não terão a perseverança final. Veja, eu perseverei até aqui os 10 anos, porque mamãe rezava o texto todas 6 horas, aí com 12 também, aí eu fui ficando morno, aí daqui a pouco começou as curiosidades, as paixões, e aí eu já fui ficando indolente, respondão, e aí eu já fui perdendo os hábitos familiares, e com 15, 16 eu estou quase que realmente sem fé, já não vou à missa, e com 18 eu já estou com a vida pagã, né? Então pagã significa que os hábitos mundanos, como de bárbaros, né, já tomaram conta da minha vida. E aí, se você encontra alguém decente que coloque juízo na sua cabeça, você vai ser conduzido mais uma vez para o altar para receber o sacramento do matrimônio. Porém, sem uma vida de oração, o matrimônio vai ser substituído por uma vida indolente e mais uma vez vai cair em pecados e vai acabar ruindo o sacramento que você viveu. Deixa que são situações que vêm desde lá da adolescência, que vêm se repetindo ano após ano, sendo então a pessoa incapaz de assumir uma responsabilidade na vida. Então, amados irmãos e irmãs, e quando vivermos tudo isso, nós não pensemos que vamos ser aclamados porque vivemos assim. Pelo contrário, não. Você vai ser justamente criticado porque está fazendo coisas que não precisa ser tão radical. Não precisa de tudo isto. Não, esse negócio... Hoje o mundo é moderno. Hoje o mundo está diferente. Esta religião, a verdadeira religião, como a palavra de Deus coloca em 1 Tiago 27, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, para que elas não se percam no mundo, significa que você vai estar vivendo a religião, levando a sua família para Deus, para que ela não se perca no mundo, e não se perdendo, se salve. Mas quando começarmos a fazermos isto, seremos como São Josafá, aí sendo perseguido, porque você traz uma marca no mundo. E o mundo, irmãos e irmãs, lembremos que ele não foi feito para ter marcas. O mundo foi feito para ter acidentes. A marca sacramental, o sacramento visível de Deus no mundo chama-se igreja. Então, este sacramento ele mostra uma realidade invisível, imaterial. E o mundo ele quer tudo visível, tudo material. A religião ela precisa ser um show de calouros, né? A igreja ela precisa ser no mundo para ser vista pelo mundo como uma plateia vibrante. E aí a gente fica procurando, mas onde é que está Jesus nesta igreja? Está naquela plateia lá que aplaude, que vibra, que está na missa e com tanto barulho, com tanta coisa animada, né? Como se o contrário disso, que é o silêncio, né, fosse algo triste. Não, amados, o silêncio é aonde habita a paz de Deus. Eu duvido, Eudó, você levantar um muro com um tagarela no seu pé do vidro. Você pega a colher de pedreiro e dando ali no pé do vidro, deixa de zoada. Eu duvido, Eudó, você fazer uma comida com a tagarela no seu pé do vidro. Ô mulher, deixa de zoada, né? Eu duvido você fazer uma coisa de concentração, um médico quando está fazendo uma cirurgia, por exemplo, né? Alguns botam música clássica para se concentrar, né? Para entrar naquele momento ali, volta a gente vê. Mas imagina uma cirurgia, um momento muito meticuloso, né? Como é que fica essa cirurgia num momento meticuloso? Em si, silêncio.
para que o médico-chefe dê as orientações para a enfermeira-chefe e coloque as medicações corretas para sustentar aquela pessoa que está ali, seus batimentos cardíacos, os órgãos internos que estão sendo mexidos, aquela enfermidade que vai ser retirada em meio àquela cirurgia. Do mesmo modo é Deus, para que Deus ele haja meticulosamente no nosso interior, precisa fazer o quê? Silêncio. Silêncio. Agora, se é o contrário do silêncio. O contrário do silêncio, né? Então tudo tem que ser muito frenético, para ser envolvente, para ser cativante. E o contrário, amados, disto é o silêncio, a paz de Deus, a orientação. E a Santa Liturgia é este momento dramático da paixão de Jesus, em que eu venho para a missa para tocar na cruz de Cristo e reafirmar: Senhor, eu estou levando a minha cruz, a mesma que o Senhor está levando, a vossa em proporções infinitas, porque salvou toda a humanidade de todas as gerações, a minha de maneira tão finita, porque está salvando no máximo a minha família e os meus. Só o Senhor pode. E ainda o Senhor, levando a sua cruz, me disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. O Senhor sabia que a minha cruz, ela seria pesada a mim mesmo. Eu mesmo me torno pesado a mim mesmo. E o Senhor ainda pede a minha cruz para ajudar-me, como o sirineu, a levar a minha cruz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Então, amados, a missa é o momento em que nós tocamos a cruz de Cristo com a nossa cruz, e que nesta comunhão que nós nos encontramos, é Ele quem nos dá forças e nos ensina a amá-lo de volta, como Ele deseja que nós o amemos para a nossa salvação e para nos mantermos em estado de amizade com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São Josafá, rogai por nós.